Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se, deixa o like também no vídeo, acione o sino de notificações na opção todas e vamos em frente. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Gente, repara aqui embaixo, tem um link fixado no primeiro comentário desse vídeo, é o link da Betfair. A Betfair que entrega muitas promoções para a torcida do Vasco, exemplo disso, o jogo de ontem contra a equipe do Madureira, a vitória do Vasco ontem, a Betfair realmente entregou bastante, muitas promoções da Betfair com a torcida, já que a Betfair é patrocinadora oficial do Vasco, né? Isso conta bastante. Então, para o jogo de domingo contra a equipe da Portuguesa, mais promoções na Betfair. Então, reforçando aqui, tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, tá? Então, reforça a tua inscrição lá, você que gosta, você que, né, que quer se divertir com esse tipo de situação. A Betfair é uma empresa muito séria, paga bem, paga rápido, é tudo prático, fácil, rápido também, via Pix. Então, uma empresa de muita credibilidade aqui no Brasil e tudo mais. Então, e é patrocinadora oficial do Vasco. Sem contar que também se inscrevendo lá na Betfair, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também. Lembrando aqui, gente, jogos para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Não jogue o que você não tem, beleza? Olha que acabou a fofoca no Vasco, hein? Essa situação envolvendo o Verratti aí, tem problema resolvido e muito mais. Essa situação envolvendo o novo ponta esquerda, e aí como é que tá essa situação? Vou atualizar aqui a situação Brian Rodrigues também. Eu quero falar mais um pouquinho sobre o jogo de ontem, sobre a vitória do Vasco. Até para falar sobre reforços, precisamos observar o time do Vasco ontem. Eu não sei, acho que vocês assistiram o jogo ontem, né? O jogo passou na Vasco TV, passou na Band, enfim, várias emissoras ontem transmitiram o jogo do Vasco e é muito bacana que você tenha a oportunidade de acompanhar o Vasco com imagens, o time em campo e tudo mais. Eu transmiti aqui, mas é áudio, né? Minha transmissão é por áudio. Então, assim, gente, o que acontece? O Vasco ontem, o time do Vasco ontem, em campo, poderia ter goleado com muita facilidade a equipe do Madureira. Um Vasco muito bem organizado, o Vasco com a posse de bola o tempo inteiro, sabe? Um time realmente forte do Vasco. Forte. Você, com 10 minutos, você sabe se o time é forte ou não. Uma zaga com o Lucas Oliveira ao lado do João Vitor muito bem em campo, o PH muito bem na lateral direita, subindo na boa, Léo Jardim não teve trabalho nenhum, Lucas Piton também subindo na boa, excelente lateral esquerdo. No meio campo, Jair, o craque do jogo, o melhor jogador em campo, jogou demais o Jair. Tietê deu passe para gol, jogador leve, chega bem no ataque, chega para o arremate, chega para o último passe também. O Paulinho fez um gol, é o motorzinho desse Vasco, excelente jogador Paulinho. E o Coutinho que é o craque, joga com a 11, mas é o 10. E aí entra o Paê no segundo tempo também fazendo mágica. Temos 2 craques nesse elenco, temos que valorizar isso. Isso é para poucos, hein? Para poucos, hein? Futebol brasileiro, 2 craques no mesmo time, no mesmo elenco, é complicado, não tem não. Pode procurar aí. Foi um craque, tô falando um jogador acima da média. Jogador do último passo, o gênio que resolve a parada. Então, temos 2, Payet e Coutinho. Alex Teixeira jogando muito bem na ponta ali, atuando, correndo, brigando, tentando gol. Jogando bem o Alex Teixeira. E o Verratti, que é o nosso centroavantão, o homem-gol do Vasco. Sabe, fez o segundo gol ontem, já estreou fazendo gol. É assim, é o primeiro jogo do time principal no ano, a primeira vitória do ano. Então, assim, gostei do que eu vi. Tô confiante nessa temporada, tô confiante no Vasco essa temporada, porque as coisas estão acontecendo. Isso é trabalho sério, isso é uma pré-temporada honesta com o jogador aqui no Rio de Janeiro, que eu acho muito, mas muito importante. E é assim que tem que ser, e é assim que é. Né? Então, parabéns ontem, uma vitória realmente para cima do Madureira, para mim espetacular, porque é o primeiro jogo do ano. Madureira, só para você ter ideia, gente, o Madureira começou a pré-temporada em novembro do ano passado. O Vasco já em janeiro agora. E aí, preparando a equipe que entrou em campo ontem. Tudo bem, até cansou ali no segundo tempo, jogadores um pouco mais, mas a equiparação física tá ok. Jogadores cansaram juntos. Né? Quando o jogador cansa junto é porque a parte física tá boa. Cansaram ali no segundo tempo, o Madureira correu um pouco mais, porque é normal, né? As equipes menores, elas começam a pré-temporada antes. Foi uma excelente vitória, o Vasco está na 5ª colocação do Campeonato Carioca 2025. Se o Vasco vencer o próximo jogo contra a equipe da Portuguesa da Ilha do Governador e vai vencer em São Januário, o Vasco entra ali no G4, né? Na zona de classificação para as semifinais e tudo mais, tá certo?
Gente, Serginho tem a sua saída encaminhada para o futebol turco, mais um jogador aí fora do Vasco, né? O Serginho não está nos planos do Vasco para a temporada, é um jogador realmente que não correspondeu, né, com a camisa do Vasco, não foi bem com a camisa do Vasco, não teve destaque com a camisa do Vasco, foi emprestado para o Criciúma na temporada passada e também não teve destaque, não teve oportunidade. E agora o Vasco deixou claro que não conta com ele, né? E aí desejamos aqui boa sorte para o Serginho, mais um jogador que está de saída do Vasco, né? O Vasco realmente precisa reduzir também essa folha, uma folha superfaturada, com alguns jogadores que, com todo respeito, ganham um salário acima da média, né? Tipo, se for um craque, tudo bem, você paga um pouco mais. Mas quando o jogador tem lá suas limitações, é complicado. Então tá aí, menos um, né? O Serginho fora do Vasco. Vamos lá, porque acabou a fofoca, você que está querendo saber que história é essa, né? O Verratti revelou ontem na Vasco TV que não pediu R$ 1 milhão de salário e diz que só vai deixar o Vasco se for mandado embora. Ou seja, Verratti vai ficar, fim da fofoca, fim da palhaçada envolvendo o nome do nosso artilheiro, do nosso centroavante. Gente, eu achei muito legal a fala do Verratti, porque ele mostra o amor pela camisa, a gratidão. O Verratti é um cara grato. É um cara que além... Assim, a identificação dele com a torcida, com o Vasco, é absurda. Mas é um cara grato, que mostra isso, que faz questão de mostrar isso, desenhar isso pra gente. Então, não sei se você reparou, o Verratti está sempre em campo, brigando, lutando com a camisa do Vasco. Não tem velocidade, é a característica dele, mas ele tem aquilo ali, a área. Agora, é um argentino com sangue vascaíno. Aprendeu a amar o Vasco de uma forma que é realmente se admirar, né? Então, obrigado pelo carinho com o meu clube, com o nosso clube, né? Com o nosso clube. Obrigado porque sabemos que futebol existe muito interesse, jogadores que só querem, e empresários também, esse mundo é realmente muito complicado, e aí a gente precisa ficar atento e ligado com relação a isso também, que nem sempre é o jogador, porque tem a questão envolvendo os empresários também. Então, acabou a fofoca, tá certo? Sobe o like aí para você que gostou da posição ou do posicionamento do Verratti e se inscreve aqui embaixo também no canal, beleza? Vamos lá, situação envolvendo novo ponta esquerda do Vasco. Eu falei ontem sobre isso, porque o Vasco aumentou, né, a proposta para cerca de 34 milhões de reais pelo atacante Brian Rodrigues. E a negociação segue entre o Vasco e o jogador, tudo certo. Tempo de contrato, salário, o jogador quer jogar no Rio de Janeiro, quer jogar no Vasco. A grande questão é a América do México, que quer 10 milhões de dólares, né? Cerca de 60 milhões de reais na cotação atual. E o Vasco ofereceu já, é o poder da negociação. Não é porque o time quer 10 milhões que você vai pagar. Geralmente isso não acontece, né? A multa e tal, e aí você oferece 70% da multa, 60% da multa, e você consegue comprar o jogador. É um jogador bom, que o Vasco ontem ficou claro assim para o Carille, ficou claro para a gente também, que o Vasco não tem um ponta, né? Jogador de velocidade, contra-ataque, jogador extremo. O Vasco não tem esse jogador. Mas o Alex Teixeira tá bem, tá? Tem que ser um jogador que chega realmente para jogar. Aquele jogador, reforço de verdade. Ó, tô aqui, vou resolver, me entrega a camisa que eu vou entrar em campo para resolver a parada. Por quê? O Alex Teixeira está muito bem ao lado do Verratti, mas não é o jogador de velocidade, não é um extrema. Isso é verdade também. Aí você volta aqui com essa situação envolvendo o Brian, que na minha opinião seria aí esse jogador para enfim, tomar conta da posição, enfim, resolver o problema, resolver a parada. É uma negociação realmente complexa, gente. Mas olha só. O Vasco está negociando, está batendo nessa tecla para contratar o Brian. Imagina comigo, gente. O Vasco está com o time ajustado. E tem gente para entrar no time, hein? Falando do Maurício Lemos. Não sei como é que vai ser, não, porque o Lucas Oliveira foi bem, o Lucas Freitas é bom. E agora temos o João Vitor, é o nosso zagueiraço. Eu acho o João Vitor um zagueiraço, zagueiro de seleção. Assim como o Uruguai e o Maurício Lemos. Aí você tem que colocar esse cara para jogar. E como é que faz? Isso é bom pro Vasco, isso é bom pro Carille. Problema bom no Vasco, né? Aí você tem que contratar mais um ponta, né? Porque temos alguns recuperando, como o Adson, que também joga demais, o Adson, que é um jogador de lado de campo, mas joga mais por dentro, né? O Adson não é aquele extrema, ele joga por dentro ali, mas é muito bom, o Adson é muito habilidoso, é um cara que, pô, eu sou fãzaço do Adson, tá mais forte, tá recuperando aqui um mesinho, o Adson pronto para jogar. E aí você começa a formar um elenco. Aí
Aí você traz um Brian da vida, pô, jogador de seleção também, uruguaio, conhece o Maurício Lemos, conhece o Puma Rodrigues. Isso é muito legal pra gente, tá? É muito bom pro Vasco, né, que começa a desenhar um time forte, já temos, e começa a desenhar um bom elenco, tá? Um bom elenco, pode ter certeza disso. Eu hoje, gente, para finalizar o vídeo aqui, sinceramente, eu acho que dificilmente o Vasco vai ficar perdendo aqueles joguinhos bobos em São Januário, que o Vasco perdia na temporada passada, retrasada. Com esse time, eu acho que essa história mudou, tá? Tô dizendo que o Vasco é o melhor time do Brasil, não. Mas dificilmente o Vasco vai ser batido, principalmente dentro de São Januário, tá certo? Você que acredita nisso, sobe o like aqui embaixo e reforça a tua inscrição. Tem muita gente falando que, pô, Eduardo, o YouTube não tá me notificando aqui. É por isso, tá esquecendo de se inscrever, tá esquecendo de deixar o like, tá esquecendo aí do sininho das notificações. Deixa essa moral aí. É de graça, pô. É importante aqui pro canal e de graça para você. Você que gosta aqui dos conteúdos do canal Vasco Connection comigo, Eduardo Ferrari. Um beijo no coração de todos vocês. Vamos para cima, porque daqui a pouco tem informações do nosso Vasco e muita coisa chegando e acontecendo aí, beleza? Um beijo mais uma vez. Saudações vascaínas.